de altura a água, uma cena realmente impressionante. Impressionante como também as cenas das enchentes quando a feira é arrastada, né, Wesley? Obrigado, Bruno, pelas suas informações. Ao vivo do local onde acabou acontecendo essa enchente, casa destruída com a força da água, né? Os danos causados aí, inclusive um idoso de 74 anos mora nesta residência. Agora vamos com esse outro caso, congestionamento e arrastão no trânsito de São Paulo. Com exclusividade, o Balanço Geral encontrou as mulheres que estavam em um carro e foram atacadas por bandidos violentos perto do Mercadão e a feirinha da madrugada. A Maria Carolina Paz tem as informações pra gente, Cacá. Duas mulheres que passaram momentos de terror, né, Wesley? O vídeo foi feito por um motorista que também estava preso no trânsito e testemunhou a ação dos criminosos na Avenida do Estado, região central de São Paulo. Nas imagens, com a arma apontada para as vítimas, os criminosos são violentos, tentam quebrar os vidros e abrir as portas do carro. O trânsito está parado, a motorista não tem para onde ir. De repente, os ladrões desistem e fogem, né, pulando a mureta que divide a avenida. No carro tinham duas mulheres e elas conversaram com a nossa equipe, estão traumatizadas e disseram que os criminosos só não levaram nada porque elas não abriram a janela do carro. Foi por isso que eles agiram com tanta violência e também irritação. Inclusive fizeram ameaças para as duas. Infelizmente, cenas como essas, elas têm sido frequentes aqui no trânsito da cidade de São Paulo. Aqui já no Balanço Geral amanhã nós mostramos vários flagrantes. Por isso é importante os motoristas ficarem atentos quando estão parados no congestionamento, porque na maioria das vezes os bandidos abordam aquelas pessoas que estão mais distraídas. Com exclusividade, a motorista vítima desse assalto contou à nossa equipe como tudo aconteceu. Vamos acompanhar. Não dá para esquecer, dormi à base de calmantes. Foi assim uma noite que eu simplesmente adormeci devido ao calmante, mas tentei dormir normalmente e não consegui. O tempo todo ouvindo a voz do indivíduo, você vai morrer, você vai morrer. Quem fez a gravação pegou já quase o final, porque bem antes das imagens que estão circulando foram coisas piores, bem aterrorizantes, eles subindo no capô, tentando quebrar o para-brisa, foi horrível. Agora são 7h04, inclusive a nossa equipe foi até lá para conversar com os moradores dessa região que não aguentam mais, gente. Não aguentam mais a presença dos criminosos constantes, né, nessa localidade, praticando crimes, roubando, atacando. Você está ali no carro, está aguardando o trânsito fluir e é surpreendido a todo momento. Uma arma é apontada para sua cabeça. Você imagina, gente? Isso tem sido constante, é diário. Já virou praticamente rotina aqui em São Paulo esse tipo de situação acontecendo aqui no nosso trânsito a toda hora, a todo o momento. Olha só imagens. Imagens do momento em que veículos são abordados. Olha a dupla que teria praticado o crime, armados. Um perigo constante que deixa muita gente com medo, né, de sair de casa. Nós vamos aí trazendo agora a reportagem com mais detalhes para você, com mais informações sobre como tem sido a vida desses cidadãos. Veja só. Nas imagens, os criminosos aparecem tentando quebrar o para-brisa e o vidro do passageiro. Um deles está armado. O trânsito volta a andar aos poucos e o motorista consegue seguir escapando dos bandidos. O que está armado ainda ameaça o motorista, mas não atira. Os dois fogem sem levar nada, pulando para uma rua abaixo do nível da pista. O caso aconteceu na Avenida do Estado, no Brás, região central de São Paulo. Tudo foi registrado por outro motorista que seguia no trânsito. A Polícia Militar tem feito rondas na região na tentativa de localizar suspeitos e inibir novos casos. A dupla pulou aqui para a rua Euríclides Félix de Matos, uma vila de casas aparentemente tranquila, mas quem mora aqui garante que não tem sido mais assim não. Dona Áurea vive aqui há quase 30 anos e se lembra de quando podia ficar aqui com mais tranquilidade, não é? Como é que era? A gente era tranquilo, as crianças podiam brincar no parquinho. A gente, de noite, a gente botava a cadeira aqui na frente, a gente passava até 9, 10 horas da noite sentada aqui na frente. E hoje em dia a gente não pode mais, porque é fumando droga, torta direita, é roubando aí. Eles pulam, eles trocam de roupa na hora, eles inventam que estão vendendo, fazendo venda aí, né? De água, de salgadinho. Quando eles assaltam, eles pulam, jogam o que estão vendendo aí, trocam de blusa, jogam a blusa fora e correm. Quando chega ali na frente, a polícia não vê mais. Ah,
Como é a roupa do bandido? É preta. Não, mas ele já pulou aqui com roupa branca. Este morador, que não quis se identificar, lembra que há cerca de 2 anos, um homem reagiu a um assalto na avenida. Os bandidos fugiram pela mesma rua. A vítima reagiu atirando e um dos suspeitos morreu no local. A marca de um dos tiros ficou na fachada desta casa. A pessoa que foi roubada, da Avenida do Estado para cá, atirou aqui no suspeito. Ele veio a óbito aqui no pé da porta, quase atingiu as pessoas que estavam aqui na porta também trabalhando, né? É lamentável que esteja acontecendo isso nas épocas de hoje, porque a gente já vive aqui, somos 126 residências de 126 famílias que vivem em extremo medo, né? Os moradores dizem que os criminosos que costumam agir na Avenida do Estado geralmente ficam reunidos aqui nesta área de lazer. Tem até uma quadra esportiva. E eles ficam observando o melhor momento para poder atacar as pessoas que estão no trânsito. Inclusive, observam se há um ponto de retenção para então subir, geralmente em dupla, e assaltar os motoristas. Esta área deveria ter acesso restrito, mas os moradores dizem que o portão foi roubado e agora a entrada é livre a qualquer hora do dia. Eles ficam vendo os carros que vêm ali no farol, que vem com o vidro aberto. Aí eles, é só um pulo aqui, minha gente, roubam. Dentro de 1 minuto eles roubam. Agora veja esse caso. Um jogador de golfe argentino procurado pela Polícia Internacional, a Interpol, por crimes de agressão contra ex-mulheres, foi preso no Brasil. Nós vamos conferir agora os detalhes dessa prisão com a Monique Bittencourt. Monique, ele será extraditado, é isso? Como que está esse caso agora? Olá, Wesley. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Ele vai ser extraditado, sim. Ele aguarda no sistema prisional. O argentino, jogador de golfe, Ângel Cabreira, de 51 anos, foi preso pela Polícia Federal na zona sul do Rio de Janeiro, no bairro do Leblon. Ele chegou aqui no Rio de Janeiro no dia 31 de dezembro, trouxe tacos de golfe e disse que ia participar de um evento esportivo, mas ele era procurado pela Interpol e ele coleciona troféus e também escândalos na biografia. Além de agressão contra ex-mulheres, ele também é acusado de lesão corporal, ameaça, desobediência às autoridades argentinas. Então, como eu disse, ele vai ficar no sistema prisional e aguarda extradição. Os crimes teriam acontecido nos anos de 2016, 2018 e 2020. Wesley. Pelas suas informações, bom trabalho para você. E olha só, vamos com esse caso. Um homem reagiu a um assalto e colocou os bandidos para correr. Ele conseguiu tomar a arma de um dos criminosos e atirou. O ladrão ficou tão assustado que acelerou o carro e acabou levando o comparsa em cima do capô. Vamos com a reportagem a seguir, todos os detalhes na tela. Eram quase 2h30 da tarde. Um homem estaciona o automóvel de cor branca. Em menos de 1 minuto, aparece um carro vermelho que para pouco à frente. De dentro saem 2 homens que partem com uma arma em mãos para anunciar o assalto. Toda a ação durou aproximadamente 2 minutos e os ladrões saíram de mãos vazias. O flagra captado pela câmera de monitoramento mostra a reação da vítima, que atirou contra o grupo. A vítima conseguiu reagir ao roubo, acabou tomando a arma de um deles e alvejando os indivíduos. Um deles foi alvejado. Em virtude dos ferimentos, eles acabaram perdendo o controle do veículo e batendo numa via pública. As guarnições, já de imediato ao saber do fato, correram atrás na tentativa de localizar o veículo e os autores. Lograram êxito, então localizaram 2 dos indivíduos que efetuaram o roubo, prenderam os mesmos, reconhecido pela vítima e foram encaminhados então à delegacia. 2 dos 3 assaltantes foram presos pela polícia. Inclusive, um deles tinha entre os antecedentes homicídio. A arma usada no crime também foi apreendida. Um dos envolvidos no assalto foi baleado pelo dono do automóvel, mas sobreviveu.
Agora veja essa história. Uma ex-prefeita sofreu uma tentativa de assalto na porta de casa. Lucas Carvalho tem as informações pra gente. Lucas, como que o crime aconteceu? É mais um flagrante na tela da Record, na tela do Balanço Geral Manhã. Tudo aconteceu quando a ex-prefeita chegava de carro em casa. Vai vendo, Wesley. Assim que ela parou o carro em frente ao portão, os criminosos chegaram de moto. Vai vendo o momento da abordagem aí. Olha toda a movimentação, criminoso armado fazendo essa abordagem, né? Um deles ali desce armado, já ataca pelo lado direito do carro. Quem estava no banco do passageiro era a mãe da ex-prefeita, ela que teve a arma apontada para a cabeça dela. Em seguida, Wesley, o ladrão abordou a ex-prefeita. Era ela quem estava dirigindo. Só que a mulher, ela reagiu, ó. Nesse momento o ladrão atirou pelo menos 4 vezes. Tá vendo que a ex-prefeita, ela sai com o carro, né? Esse é o momento da reação. E aí, ó o criminoso disparando. Dispara pelo menos 4 vezes em direção à ex-prefeita e à mãe que estava lá dentro, mas por sorte ninguém foi atingido. As vítimas fugiram e os ladrões também desapareceram. As imagens mostram ainda o filho da ex-prefeita que estava na casa saindo e logo depois entrando de volta ali, sem entender no primeiro momento o que estava acontecendo, mas ele percebeu a movimentação estranha. Por pouco ele não dá de cara com os criminosos, olha o perigo. Esse flagrante chegou pra gente de Natal, no Rio Grande do Norte. A vítima do assalto foi a ex-prefeita da cidade, a Micarla de Souza. E agora, Wesley, essas imagens já estão nas mãos da polícia. Nenhum suspeito foi localizado, nenhum suspeito foi encontrado, mas você vai observando. 8h30 da noite, a ex-prefeita abordada na porta de casa por criminosos perigosos que chegaram a disparar contra o carro, mas ainda bem, felizmente, ninguém ficou ferido, Wesley. É uma triste realidade que acontece em todo o país, em todas as partes do nosso Brasil, né? As leis brandas, infelizmente, não há uma revisão no Código Penal. E aí o bandido é assim, gente. Ele comete crimes, ele rouba, ele assalta, tem liberdade, volta a praticar os mesmos crimes e o cidadão de bem fica à mercê disso tudo aqui, né? Colocando a sua vida em risco a todo momento, a toda hora, por conta desses criminosos que estão aí tendo liberdade e praticando assaltos a toda hora. Se não fosse ela dar marcha ré aqui com o veículo, algo de pior poderia ter acontecido com essa ex-prefeita nesse caso que você acabou de acompanhar aí. Agora são 7h14, medo e violência dentro de um condomínio em São Paulo. Um ex-policial militar foi preso em flagrante depois de atacar com uma faca o zelador do prédio onde mora. Câmeras de segurança flagraram ele andando armado pelo condomínio. A notícia completa na tela do Balanço. O agressor se olha no espelho do elevador. Nas mãos, ele carrega um machado e finge atacar a câmera de segurança. Depois, exibe a arma para as lentes. Por muito pouco, a vítima de 51 anos não foi assassinada enquanto trabalhava. O alvo do criminoso foi o zelador deste condomínio, no bairro Aclimação, região central de São Paulo. Essas foram as armas usadas no crime: uma faca de combate e o machado. Marcos Barbosa, de 44 anos, é ex-policial militar e morador do prédio. Depois que ele se mudou para o condomínio, os vizinhos também passaram a conviver com o medo. Há cerca de um ano já havia tendo problemas com ele. Foram registradas várias ocorrências que estão em tramitação e vai ser apurado ainda. Marcos já havia sido multado diversas vezes pelo condomínio pelo comportamento inadequado e violento. Mas desta vez, o que ele fez aqui no prédio deixou a todos aterrorizados. Tudo começou no dia anterior, quando Marcos passou a perambular, circular aqui pelas áreas comuns do condomínio, com a faca em uma mão e o machado na outra. Na manhã seguinte, Marcos pegou a faca e foi direto para a garagem, onde estão os carros. Encontrou o veículo que pertence ao síndico e rasgou os pneus. Se dirigiu até um outro carro de um vizinho e fez a mesma coisa. Pneus rasgados. Tudo isso foi flagrado pelos funcionários aqui do prédio, que logo avisaram a polícia mais uma vez. Os PMs chegaram até o local, mas Marcos
percebendo a chegada dos policiais, correu para o elevador e subiu até o apartamento onde mora. Trancou a porta e não saiu mais. Mas não demorou para o ex-PM expulso da corporação atacar de novo. Ele desceu com a faca pelo elevador, foi até aqui o hall de entrada e encontrou um dos funcionários, o zelador do prédio, e partiu para cima desse senhor de 51 anos. A vítima só conseguiu escapar do agressor, pois durante o ataque conseguiu tirar a camisa e correr e ficar bem longe para não ser morto. Marcos queria mesmo matar. Ele retornou ao apartamento para buscar o machado e continuar o crime. O síndico foi avisado do que estava acontecendo. Ele tem porte de arma e pratica tiro esportivo. Ele pegou o elevador para descer até o térreo. Quando a porta abriu, viu o agressor. Tentou fazê-lo parar, render Marcos, que não obedeceu. Então o síndico deu um tiro de advertência para o chão, mas Marcos fugiu novamente para o apartamento. Os policiais precisaram arrombar a porta para prender o agressor. Uma médica moradora do condomínio prestou os primeiros socorros ao zelador, que depois foi levado para o hospital, onde levou pontos no ombro, no braço e mais de 10 pontos na cabeça. O morador foi preso por tentativa de homicídio, resistência e porte de droga. Agora são 7 horas e 18 minutos, nós vamos com notícia ao vivo aqui de São Paulo. O Pedro Leão está acompanhando uma operação que envolve suspeitos de sequestros relâmpago e nós vamos agora trazendo ele ao vivo. Suspeitos são investigados aí, quantos, pelo menos, tem informações sobre esse caso? Como que anda aí o inquérito, Pedro? Olha, Wesley, a polícia cumpriu mandado de prisão, mandado de busca na manhã de hoje contra sequestradores, pessoas que fazem sequestro relâmpago. Um homem foi preso, nós temos as imagens aí dele saindo da viatura, sendo conduzido aqui para a delegacia na região do Campo Belo, zona sul de São Paulo. Inclusive, eu estou ao lado do delegado responsável por essa operação, que vai contar para a gente os detalhes de como esse criminoso preso na manhã de hoje agia. Doutor, muito bom dia para o senhor. Como esse homem ele agia, como ele praticava esses sequestros? No caso que nós estamos investigando, no dia 9 de dezembro, ele e um comparsa ainda que não está identificado, eles acampanaram uma clínica médica de luxo da nossa área, na Avenida Cici, e quando um casal deixou sua filha para ser consultada, eles abordaram o casal, saíram com esse casal e fizeram saques e compras com os cartões desse casal, mantendo-os um período em cárcere e depois os liberaram na favela do Paraisópolis. Eles chegaram a roubar quanto desse casal? Em dinheiro, aproximadamente R$3.000, de 3 a 4 mil reais. Em relação a esses criminosos, essa operação da Polícia Civil, ela é um desdobramento o dia de hoje, porque é uma operação em relação a sequestradores que agem aqui nessa região. Nos últimos 6 meses, nós implementamos um combate aos sequestros relâmpagos e quase que no período de uma vez por mês tem uma operação específica para combater esse crime, que na verdade é o crime de extorsão, que popularmente se conhece como sequestro relâmpago. Normalmente esses criminosos eles são violentos na hora da ação deles? Sempre, usam armas, são violentos. Se a vítima ficar assustada, eles vão bater, podem até fazer um dano maior. Agora, esse homem foi preso aonde? Que situação? Ele resistiu à prisão? Como é que foi o momento da prisão dele? Ele estava na sua residência, que fica na região do Capão Redondo, não resistiu à prisão não. Ele já tem passagem por outros crimes? Ele já tem porte de arma. E a suspeita é que ele tenha participado de outros sequestros? Olha, tem essa suspeita porque a passagem que ele teve com porte de arma foi em 2017, entendeu? Então, ele foi bem sucedido até agora, mas agora ele vai
vai ser responsabilizado pelos fatos e como vocês vão acabar publicando a imagem dele, caso alguém reconheça ele em outro crime, é só vir nos procurar também, que nós levaremos o caso à justiça. Agora a investigação da polícia vai atrás do comparsa, né, que agiu com ele nessa ação. Exato, tem mais um comparsa que ajudou no arrebatamento das vítimas, que ainda não foi identificado, que esperamos agora identificar com a prisão do Luiz Felipe. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. Tá aí, Wesley, se você tiver alguma pergunta aqui para o doutor, ele ainda está aqui à disposição. Esse caso, essa operação, esse mandado de busca e também esse mandado de prisão que foi cumprido, esses mandados foram cumpridos na manhã de hoje aqui pela Polícia Civil na região da Zona Sul de São Paulo. Obrigado, Pedro, pelas suas informações. Tem mais notícia ao vivo aqui de São Paulo. Vamos agora com o comandante Juan, com imagens do helicóptero da Record, trazendo detalhes de um acidente no Rodoanel. Comandante, bom dia. Olha, Wesley, bom dia a você, bom dia a todos. Foi um acidente grave que aconteceu aqui no Rodoanel. Você vê agora o veículo já posicionado no guincho da concessionária que atende aí a pista do Rodoanel. Esse acidente que aconteceu no quilômetro 7, na pista sentido litoral, ou seja, aquela pista, né, que passa ali pela Anhanguera e segue depois Castelo Branco, Raposo, Regis Bittencourt. Enfim, o problema deste acidente é que um motorista de um caminhão foi fazer uma conversão proibida. O motorista deste carro branco aí perdeu o controle tentando fazer a frenagem para não atingir o caminhão. O problema é que ele perdeu o controle do veículo, capotou e 2 pessoas acabaram se ferindo nesta grave ocorrência. E o caminhoneiro que causou tudo isso, infelizmente, fugiu do local, não prestou socorro e nem fez o chamado às autoridades, viu, Wesley? Daí o comandante Juan trazendo informações, inclusive lá no Rodoanel, o tráfego, né, de veículos bastante lento nesse momento por conta desse acidente, conforme você está vendo nas imagens do helicóptero da Record. Agora são 7h23 e a polícia investiga um acidente que provocou a morte de uma jovem de 19 anos. Ela e um grupo de amigos estavam bebendo numa festa e saíram de carro para comprar mais bebidas. Só que no meio do caminho, sofreram um acidente grave. A notícia completa na sua tela. Maria Eduarda Santos, de 19 anos, morreu na batida. Ela estaria no banco de trás e, no momento do acidente, foi arremessada para frente e bateu contra o para-brisa do veículo. Outros 6 ocupantes do automóvel foram levados a hospitais da região, quase todos em estado grave. De acordo com informações da polícia, os jovens estavam em uma festa de aniversário. Eles haviam consumido uma garrafa de gin. A bebida terminou, então eles decidiram ir buscar mais. Só que entraram em um carro que comportava apenas 5 pessoas em 7. E aqui na rodovia da Uva, o motorista teria imprimido alta velocidade e trafegava a 110 km por hora, onde é permitido andar apenas em 70. O motorista, que estaria ao volante, se manifestou. Matheus Vinícius Masque, de Araújo, dos Santos, de 25 anos, esteve na delegacia e confirmou apenas que o carro envolvido no acidente, na noite de 26 de dezembro, pertence à mãe dele. Ele está sendo com incurso no artigo no homicídio doloso, com dolo eventual, né, já que ele assumiu o risco em dirigir o veículo sob efeito de álcool, segundo o relato das outros ocupantes do veículo, que era em número de 5, né? Também concluímos a oitiva de mais 2 pessoas que estavam no interior do veículo, que seria o Gabriel e a Ayane, e corroboraram com as outras versões dadas pelas outras pessoas também ocupantes, de que realmente o condutor do veículo estava sob efeito de álcool e fazia manobras bastante bruscas na rodovia. Agora são 7h25. 2 jovens foram flagrados invadindo um apartamento em um condomínio de luxo. O morador foi rendido e amarrado com um cinto e também com o carregador do celular. Os criminosos roubaram relógio, celular, dinheiro e ainda obrigaram a vítima a fazer 2 transferências bancárias de quase R$30 mil. Acompanhe. Na imagem da câmera de segurança do prédio, dá para ver quando o casal passa pelo hall de entrada. Os 2 usam máscaras e agem tranquilamente. Aqui já estão no elevador. Uma outra câmera de segurança registra a ação do casal na porta do apartamento. Primeiro aparece só a mulher. Ela faz sinal com o braço e gesticula. Quando sai, o rapaz entra em cena. Ele usa uma chave de fenda para conseguir abrir a porta. Em segundos consegue e os 2 entram. Um dia depois do assalto, peritos do Instituto de Criminalística estiveram no prédio para analisar o local. O morador é um empresário de 45 anos. Ele informou à polícia que estava repousando quando foi rendido com uma faca. Foi amarrado com o próprio cinto e o fio de um carregador de celular.
Disse ainda que foi obrigado a fazer 2 depósitos bancários pelo aplicativo do banco, totalizando R$30 mil. Os ladrões levaram ainda dinheiro, celular e um relógio de pulso. Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos entraram no prédio com autorização do porteiro, que teria tentado contato com o morador por 3 vezes e não conseguiu. Nenhum funcionário foi autorizado a dar entrevista. E olha só o ladrão em ação, gente. Ele se espremeu na porta para entrar em um salão de beleza. Mas a ação não foi bem sucedida. O que será que aconteceu com ele? Eu te conto para você em 1 minuto. Olha, você quer diversão, mas não abre mão da economia, certo? Gosta de ter controle de seus gastos? Então essa dica é para você, gente. Sky pré-pago. Sky pré-pago é a TV da Sky que você recarrega como, quando e pelo tempo que quiser, sabia? Você compra equipamento, instala e faz recargas com o pacote Sky que mais combina com a sua família. Gente, tem pacotes com desenhos, filmes, séries, notícias, programas esportivos e muito mais. É só você recarregar o seu Sky pré-pago a partir de R$ 14,90 e garantir um mundo de programação, todo sem mensalidade, com som e imagem 100% digitais, certo? Tem como melhorar? Claro que tem, peruca. Com o Sky pré-pago você assiste no conforto da sua casa lançamentos da telona, garantia diversão para todo mundo. Viu só? Vou repetir, você consegue alugar aquele filminho que fazia tempo que você queria ter visto no cinema. Quer coisa melhor, gente? Sky pré-pago chegou para mudar o seu jeito de divertir, tá bom? Liga agora mesmo, 0800 940 2356. Vou repetir, anota aí, 0800 940 2356. Compre seu Sky pré-pago e recarregue. Agora sim, gente, vamos falar do ladrão que se espremeu para passar pela porta de um salão de beleza durante a madrugada. Lucas Carvalho, o que aconteceu nesse caso aí, rapaz? Wesley, vai vendo comigo aí, olha. Depois de se espremer pela porta, com muita dificuldade, o ladrão entrou no salão e ali ele fez a festa, ele pegou vários produtos. Só que na hora de fugir, meu amigo, ele se deu mal, porque ele não conseguiu passar de volta pela porta. Ele simplesmente não coube, né? Então ele resolveu fazer o quê? Ele se encostou ali num sofá e, ó, pegou no sono. O ladrão dormiu plenamente. E aí acabou sendo preso no dia seguinte pela polícia, até quando os donos da loja chegaram ali e viram que ele estava dormindo, né? E o detalhe, Wesley, é o seguinte, esse criminoso, ele já era procurado antes dessa tentativa de furto aí, né? Segundo testemunhas, ele já tinha invadido diversos salões de beleza para roubar e agora finalmente ele foi preso, vai responder pelos crimes e vai poder dormir bem na cadeia também. Caso chegando da China pra gente, Wesley. Rapaz, que coisa, né? Dormiu e a casa caiu. Aproveitou tirar uma sonequinha, aí não teve jeito não, minha gente. Foi preso pela polícia após praticar esse crime, conforme você acabou de acompanhar. Roda a vinhetinha, 3 segundos, eu tô de volta. Agora são 7h30, obrigado pela audiência, boa sexta-feira, bom fim de semana. Vamos com esse caso. Uma dupla de assaltantes se deu mal em São Paulo. Policiais militares pegaram os 2 criminosos em flagrante, no momento em que eles roubavam uma farmácia em um bairro nobre. Veja. As imagens de dentro da farmácia mostram toda a ação da dupla. No vídeo, é possível ver os 2 suspeitos encapuzados entrando no local e anunciando o assalto. A dupla retira as funcionárias de trás do balcão e as leva para o fundo da loja. Mas a alegria dos bandidos dura pouco. Enquanto os criminosos recolhem os medicamentos de uma das prateleiras, pelo menos 7 policiais se aproximam e rendem os ladrões. O primeiro suspeito, de preto, levanta os braços e deita no chão assim que percebe a presença dos PMs. O comparsa demora um pouco para entender o que está acontecendo. Quando os agentes se aproximam, ele também se entrega. As funcionárias que estavam em um outro cômodo foram libertadas sem ferimentos. Segundo a polícia militar, com a dupla dos assaltantes, foram localizados os celulares das vítimas e cerca de R$700. Uma motocicleta também foi apreendida. A gente já mostrou aqui vários flagrantes de ataques a farmácias de São Paulo. Esse tipo de crime cresce a cada dia. Os bandidos vão atrás do dinheiro do caixa, dos medicamentos caros e dos produtos cosméticos, que também têm um valor alto. Para quem já passou por isso, você fica meio chocado na hora, né? Mas tem que passar por isso, tem que trabalhar, não tem como.
As farmácias são tão visadas que já tem até quadrilha especializada neste tipo de assalto. Recentemente, um bando foi preso em São Paulo. Os criminosos roubavam farmácias para revender os cosméticos na internet. 3 homens acabaram presos em flagrante. Com tantos crimes, quem trabalha nas farmácias é obrigado a conviver com o medo e sempre alerta. Não é só a gente, né? É a gente, o cliente, o funcionário, todos. É sair de casa e saber se volta ou se não volta. Né? Esse que é o X da questão. E olha só, gente, esse caso. Pacientes de um posto de saúde de São Paulo foram vítimas de um assalto. Detalhe, tudo aconteceu enquanto eles aguardavam o atendimento na fila, do lado de fora. Veja a reportagem. Era bem de manhã. As portas do posto de saúde ainda nem haviam sido abertas. De repente, um assalto. Os criminosos chegam de moto. 2 deles abordam as vítimas, enquanto outros 2 permanecem nos veículos prontos para fugir. Pelo menos 6 pacientes foram roubados. Celulares e alianças foram levados pelos criminosos. Tudo isto em menos de 5 minutos. Este é o posto de saúde que fica numa avenida movimentada da cidade. Pacientes relatam que não foi a primeira vez. Esta farmácia foi assaltada pelo menos 4 vezes ano passado. Comerciantes também afirmam que a polícia militar costumava ficar nesta área coberta, da Avenida Antônio Emerick. Segundo eles, ultimamente, a PM não tem sido vista por aqui. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Vicente, cabe à Guarda Civil Municipal zelar pela parte interna do prédio. Também informou que a ação não ocorreu dentro da unidade e que, por isso, o esclarecimento dos fatos é de responsabilidade das polícias militar e civil. Em razão da falta de segurança, este aposentado prefere sair de casa sem muitos pertences. Sem relógio, sem celular. Celular tem o mesmo vício de não usar o celular. Não sou ligado muito no celular, fico em casa mais. E já serve como proteção também, né? Relógio também, mas não uso também. Ando assim só de bermuda, chinelo, dinheiro, só o troquinho que a gente vai quando vai comprar um pão ou vai no mercado. Não é nada, tem que andar assim. Né? E olha só essa notícia, um médico está sendo acusado de estupro aqui em São Paulo. A denúncia seria contra uma funcionária do hospital. A Maria Carolina Paz, ela tem informações pra gente agora, inclusive o médico teria sido conduzido para a delegacia. Você chegou a ouvir o advogado de defesa desse médico, Cacá? Como que está o andamento dessa ocorrência aí? Exatamente, Wesley. A ocorrência ainda está em andamento, em atendimento aqui na 7ª Delegacia de Defesa da Mulher. Em um momento que o advogado de defesa do médico que está sendo acusado de ter estuprado essa funcionária da limpeza do Hospital Hermelino Matarazzo saiu aqui, eu consegui conversar com ele informalmente. Ele disse que não ia gravar a entrevista, disse que aguarda todo o conhecimento dos fatos por parte da delegacia. O delegado esteve no local e ele aguarda que tudo seja anexado, né? Nesse inquérito, nesse boletim de ocorrência que está sendo registrado no dia de hoje, para aí sim eles tomarem uma atitude do que irá acontecer nesse momento. Mas o que ele me informou é que o médico, ele nega ter estuprado a vítima. A mulher de 34 anos, ela segue no Hospital Pérola Baiton, realizando exames, né, de corpo de delito, um laudo do IML que será anexado nessa investigação e também recebe todo o tratamento necessário, até porque ela está grávida de 1 mês. Ela tem outros 3 filhos e está sendo acompanhada pela filha de 14 anos que está no hospital com ela. Já o marido, ele segue aqui na delegacia acompanhando também toda a movimentação no dia de hoje. O segundo delegado, né, o homem, né, que está sendo acusado, o suposto abusador, ele ainda não foi ouvido também aqui na delegacia. Tudo acontecendo desde as 10 horas da noite, que foi o horário que isso aconteceu. Eu conversei com uma das funcionárias desse hospital, que foi chamada aqui para registrar também um testemunho nesse boletim de ocorrência. Ela foi a primeira pessoa a conversar com a funcionária vítima, né, e ela revelou pra gente que o homem estava dormindo. Inicialmente elas entraram naquele cômodo, na sala de descanso dos médicos, resolveram acionar o serviço administrativo do hospital, que aí sim eles acionaram a polícia militar e as viaturas da Guarda Civil Metropolitana se deslocaram até o local e atenderam a esta ocorrência.
conversaram com o homem e aí sim a vítima e o suposto abusador foram encaminhados aqui para a delegacia e ela rapidamente foi levada ao hospital para receber todos os atendimentos. Agora fica, né, essa investigação da polícia, a gente está acompanhando desde a madrugada toda a movimentação. Qualquer novidade eu chamo você, Wesley. Obrigado, Cacá, pela sua participação aqui no Balanço Geral amanhã. E olha só.